Hoje estamos com mais um quadro falando sobre saúde relacionada à odontologia. Hoje tenho a satisfação de tê-la aqui do meu lado, doutora Maria Helena Sardilli, que é cardiologista, além de minha amiga, é a minha cardiologista. E a Maria Helena vem hoje para trazer muitas dicas e informações sobre a parte cardiológica relacionada à odontologia. Olha, eu queria aproveitar e parabenizar a Alexandra por essa iniciativa, porque no dia a dia de consultório, nós notamos assim, muitas dúvidas do nosso paciente em relação aos tratamentos odontológicos, o que eles podem fazer, o que não podem. Então é uma oportunidade muito boa para nós esclarecermos de uma maneira bem legal aqui as dúvidas dos pacientes. Parabéns. Obrigado. E é muito bom a gente estar ressaltando que o profissional hoje ele não fica mais isolado dentro da clínica, ele precisa estar se comunicando com as outras áreas, sendo cardiologia, otorrino. Então a nossa iniciativa é para estar esclarecendo para os nossos pacientes essa interligação que nós temos também com as outras profissões. Exatamente. E uma das perguntas que chegam muito para mim, e um paciente que acaba na anamnese, né, que são as perguntas que os pacientes nos relatam, olha, eu tenho endocardite. E a gente esteve pesquisando que 84% das endocardites bacterianas tem causa na boca, infecção na boca. Então, eu gostaria que você explicasse um pouquinho, falaria um pouco com o nosso público sobre esse assunto tão polêmico. De fato, a endocardite infecciosa é uma das doenças que afetam o coração. Além de não ser infrequente, ela é muito grave. Ela é uma infecção que se acessa nas válvulas cardíacas. E para essa infecção chegar ao coração, ela vem através do sangue. Então, sem dúvida nenhuma, uma saúde bucal ruim, com focos de infecção, sem dúvida é a principal causa da bactéria ou do fungo chegar nas válvulas cardíacas. O outro foco de infecção seria o uso de drogas ilícitas endovenosas, que aí elas se acessam na válvula tricúspide, que é a válvula do lado direito do coração. É um foco também, hoje em dia, muito frequente. Muito interessante. E o paciente precisa fazer alguma intervenção para estar podendo tratar com tranquilidade quando ele já tem endocardite ou quando o paciente já tem válvula? Não, é o seguinte, olha, a endocardite é uma doença a ser evitada, certo? A ser prevenida. Então, quem precisa fazer essa prevenção? As pessoas que têm que fazer prevenção para não ter endocardite são aquelas que têm uma doença das válvulas cardíacas, tricúspide, aórtica, mitral, pulmonar, assim, uma doença grave, uma insuficiência, uma estenose, que seria o entupimento da válvula grave, ou então que elas já tenham prótese nessas válvulas, que as válvulas já estavam doentes e tiveram que ser substituídas por válvulas artificiais. Então essas pessoas têm sim que ser submetidas ao tratamento com antibiótico, de uma maneira que o cardiologista vai orientar o dentista como fazer, tá? Teve algumas mudanças, porque até 2 ou 3 anos atrás nós usávamos mais antibióticos do que se usa hoje, porque a gente usava para qualquer pessoa que tivesse um soprinho no coração, por mínimo que fosse. Isso é verdade, porque vem paciente às vezes no meu consultório. Isso. Então é bom a gente aproveitar essa deixa e falar para os pacientes que às vezes estão longe dos consultórios de cardiologistas, que vão se atualizar nessa questão da medicação, porque a gente segue à risca, nós como dentistas, nós seguimos à risca essa questão que o cardiologista nos manda. Então, por exemplo, o prolapso de válvula mitral, que é uma doença muito comum, aliás, hoje é até considerado uma variante do normal, uma coisa que não vai ter repercussão nenhuma na vida do paciente. Nós fazíamos até pouco tempo atrás a profilaxia com antibiótico.
hoje isso já não é necessário. E alguns pacientes que andam fugidos, então é legal vocês estarem... dar uma olhadinha, tá? E geralmente tem um antibiótico de eleição ou não? É um antibiótico... Normalmente é a amoxicilina que é usado, só mudamos a amoxicilina quando o paciente for alérgico ao grupo dos antibióticos da penicilina. Aí, em algumas situações, além da amoxicilina, precisa ser associado um outro tipo de antibiótico do grupo dos aminoglicosídeos, e dependendo da situação, da cirurgia, esse antibiótico tem que ser feito, pode ser feito por via oral ou às vezes por via intravenosa. Então isso é só o cardiologista em contato com o dentista é que vai decidir caso a caso o que é necessário para o paciente. Mas o tratamento odontológico é fundamental. Porque o foco de infecção que está na boca tem que ser tratado com certeza. Porque o paciente fica muito ressabiado, fica com medo de estar tratando e desencadear algum problema. Até o medo também da anestesia, isso, de que a anestesia pode, que não pode. Então isso é uma coisa muito fácil de ser decidida entre o cardiologista e o dentista. Essa comunicação tem que ter para que... E existe, existe... O dentista sempre manda cartinha, o cardiologista devolve cartinha. Essa comunicação não tem muito problema sadia. Nenhum. Exatamente, é bom para o paciente. Pacientes que tomam Marevan, que são anticoagulantes, isso é um empecilho para que ele não possa fazer uma cirurgia de implante? Ele pode fazer? Olha, esses pacientes que usam tanto o anticoagulante como o Marevan, quanto os antiadesivos plaquetários, como é o caso da aspirina, o ácido acetilsalicílico, podem sim fazer, porque são pacientes que são cardiopatas, que são cardíacos e que, como eu falei, precisam ter a saúde bucal perfeita, tá? Agora, é um problema, assim, outra vez o cardiologista tem que estar em contato com o dentista, porque essa medicação às vezes terá que ser suspensa, às vezes não terá que ser suspensa, de acordo com o procedimento que o dentista vai fazer, tá? Então, o Marevan é um pouquinho mais complicado, porque é um remédio que ele tem que ser substituído por um outro dias antes do procedimento. Então, é um procedimento um pouquinho mais chato, mas que pode e deve ser feito. Entendi. E outra vez eu falo, tem que ser... O cardiologista está sempre em contato com o dentista para poder saber direitinho a substituição do remédio, por quantos dias, depois do procedimento odontológico, como vai ser retornado esse anticoagulante e assim por diante. Então, esse contato cardiologista e dentista é fundamental, é imprescindível. Tá? Mas com certeza os pacientes cardiopatas precisam ter um tratamento odontológico muito rigoroso. Maria Helena, então mediante a situação do paciente ter que tomar antibiótico terapia, que são 2 gramas dependendo do caso, igual a gente estava falando, eu viabilizo muito de fazer mais procedimentos em uma sessão só, para que esse paciente não precise ficar tomando várias vezes esse antibiótico, porque o bem-estar, e a gente sabe que quanto menos medicação se possa tomar, melhor para essa pessoa. Não, sem dúvida. Como o paciente vai ter que tomar uma dose grande de antibiótico 1 hora antes do procedimento odontológico, eu sempre peço mesmo para o dentista para que ele faça o máximo possível numa sessão só, porque na próxima sessão ele vai ter que voltar a tomar aquela dose enorme novamente. Ele não fica imune, vamos dizer assim, de tomar um antibiótico numa semana e esse antibiótico tomar de novo. Ele tem que ter uma dose grande do antibiótico na hora do procedimento. Então, quanto menos sessões puder ser feito para esse tratamento, melhor para o paciente que vai... usar menos medicação, menos vezes e tudo. E tudo mais. Maria Helena, eu adorei a nossa conversa, foi super instrutiva. E eu acho que para a nossa área odontológica, para os nossos pacientes que estão nos assistindo, e quero te agradecer e quero deixar um convite para que você possa sempre vir aqui bater um papo com a gente. Eu agradeço e aceito. A hora que precisar, estou às ordens. Malu, hoje eu entrevistei a doutora Maria Helena Sardilli, que é cardiologista do INCOR Rio Preto. Ela deixou muitas dicas para todos nós e se vocês que estão nos assistindo tiverem algumas dúvidas, acesse o nosso site www.dentespa.com.br.